Pessoal, então a gente acabou de apresentar os materiais agregados. A gente vinha falando lá dos materiais aglomerantes, né? Passamos para os materiais agregados e a gente já apresentou aí os principais tipos de materiais agregados. É claro que existem muitos outros. A gente vai continuar nesse assunto dos materiais agregados, mas agora falando de propriedades. Propriedades importantes para a gente aprender e entender em relação a esses materiais, né? Hoje, especificamente, a gente vai tentar entender bem o que é a tal da massa específica, sendo que no caso de materiais agregados e qualquer tipo de material que é granulado, a gente vai ter a distinção entre massa específica absoluta e massa específica aparente. Então, vamos lá. Bom, primeiro para a gente retomar algumas propriedades que são bem básicas, né? Aquela questão da diferença entre peso e massa. Tanto peso quanto massa são propriedades que a gente pode ter nos materiais. Por quê? Qualquer material vai ter peso e vai ter massa, né? Mas para a gente lembrar a diferença desses dois conceitos, que acredito que vocês sabem, só precisa relembrar, né? Quando a gente sobe numa balança, né, a gente fala que a gente vai se pesar. Tá correto isso ou não? O que a balança em verdade mede? A balança, pessoal, ela vai medir a nossa massa, né? Ela é regulada, ela é calibrada justamente para que quando você suba nela, né, ela apresente um valor que representa a massa e não o peso. Para a gente obter o peso, a gente vai precisar multiplicar, né, aí pela força da gravidade, que a gente costuma arredondar em 10 ou usar como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, esse é a diferença aí entre massa e peso, para a gente relembrar. Bom, então a gente tem lá a massa e o peso, né? Então, vamos pensar a massa, a gente vai utilizar a massa agora, né? Então, é por isso que foi importante diferenciar do peso. A gente tem o volume, que vai ser diferente da massa, né? E a gente tem a massa específica, que é onde a gente quer chegar para depois a gente falar de massa específica e massa absoluta. Então, a massa é essa quantidade de matéria, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, coloquei uma imagem aí de uma quantidade de um material agregado, né? Aparentemente aí é um monte de areia. Vamos imaginar que é areia e que ela tenha 1 kg, né? Para a gente chegar no peso, né, igual a gente tinha comentado, a gente vai precisar multiplicar pela gravidade, né? Então, em geral, o peso, pessoal, ele vai vir em Newton. Newton é sistema internacional. Ele também pode vir em quilogramas forças, né? Para a gente saber esse valor, não basta subir na balança, né? Então, ainda, né, falando aqui dessa relação entre massa e peso. E o volume? O volume já é o espaço que uma matéria, que um material ocupa no espaço, né? Então, dá para lembrar aí a diferença entre uma coisa é a quantidade de matéria, massa, né? Outra coisa é o espaço que essa massa, que esse material ocupa, né? Então, se a gente tem um recipiente, e aí é mais fácil quando a gente está falando de líquidos, né? Ou também pode ser de gases, mas líquido fica mais fácil aqui para a gente pensar, né? Um recipiente qualquer, se ele tiver unidades de medida, mais fácil ainda, né? A gente consegue facilmente saber o volume daquele material, né? Daquele líquido, né? Ou se for um sólido, a gente vai ter que lançar mão de outras formas aí para a gente estar conseguindo obter o volume. Se o material sólido ele tem medidas que a gente conhece e ele tem um formato regular, por exemplo, ele é um paralelepípedo, por exemplo, né? Então ele tem base, profundidade e alturas conhecidas. A gente consegue calcular o volume facilmente, né? Agora, se ele é irregular e a gente não conhece as medidas, fica difícil, né? A gente vai ter que pensar de alguma forma para obter qual que é esse volume. Agora imagine que além de sólido, ele é um material granulado, cheio de espaços vazios. Aí fica mais complicado ainda. Então são essas questões que a gente vai tentar avançar aí na aula de hoje, né? Então, como eu falei, né, o volume, eu coloquei um exemplo, né, 1 decímetro cúbico de areia. Então, eu fiz o desenho aqui, né? Se eu tenho um cubinho, né, de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, eu sei que o volume é 1 decímetro cúbico, né? E a massa específica, pessoal, nada mais é do que uma relação, né? O que é uma relação? É uma divisão, né? Vai estar sempre a massa em cima, né, e o volume embaixo. Né? Massa específica, né, de forma genérica, ainda sem falar em massa específica e massa específica absoluta e massa específica aparente, a massa específica é uma relação da massa sobre o volume, certo? Então, por enquanto é isso. Bom, então para que eu uso essas propriedades? A massa, o volume e a massa específica.
Bom, a massa e o volume é um pouco mais trivial, né? A gente está pensando aqui em quantidades. Então, por exemplo, na obra eu preciso de tantos quilos de cimento, tantos quilos de areia, ou senão eu posso usar em volume. Eu quero fazer uma mistura para fazer uma argamassa, então eu vou usar, e o que é bastante comum, tantas latas de areia, tantas latas de cal, né? Então são unidades para quantidade de material que eu vou utilizar. E a massa específica? A massa específica, pessoal, ela pode ser utilizada como uma forma da gente passar um valor que a gente tem de massa para o volume. Então, eu tenho uma quantidade, sei lá, 1 kg de areia e eu sei a massa específica dessa areia. Eu consigo encontrar o volume. Por quê? Massa específica, como a gente já falou, é massa sobre volume, né? E um detalhe, né? Massa em quilos, volume em quilos, em gramas, né? A gente pode aí ter as várias unidades, né? Mas em geral a gente vai utilizar aí quilo, grama, né? São essas unidades. E o volume, né? A gente vai utilizar, que nem eu comentei no slide anterior, um exemplo, decímetro cúbico, a gente vai utilizar centímetro cúbico, metro cúbico, né? É sempre ao cubo, porque a gente está falando de volume, né? A gente está falando de espaço, então é sempre ao cubo. A massa específica, ela vai ter, então, tantos quilos por centímetros cúbicos, por exemplo, tantas gramas por decímetro cúbico, né? Então essas aí são as unidades. Então acredito que vocês têm mais ou menos uma noção já disso, a gente só está relembrando, reafirmando aqui, né? Então como eu coloquei aqui, né? Com o volume e a massa específica, e essa massa específica vai ser tabelada, pessoal. Cada material vai ter a sua massa específica característica, né? Eu vou obter a massa. Se eu tenho a massa e eu tenho a massa específica, eu obtenho o volume. Então eu posso fazer essa transição, né, de massa para o volume, do volume para a massa, se eu tenho a massa específica de um dado material qualquer, né? Então vamos aqui tentar pensar como que um exercício, né? Então aí, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para pensar, tentar responder antes de eu falar. Se eu tenho um recipiente cúbico de 2 metros cúbicos, né, então ele pode ter 2 decímetros por 1, né? Então isso vai dar 2 decímetros cúbicos, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma dica. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, né? Então, litro é uma outra unidade que a gente usa bastante também no dia a dia aí para líquidos, né? E não só para líquidos, né? Em termos de volume, né? Mas o litro é mais comum para líquidos, né? Decímetro cúbico já é mais comum para sólidos, mas nada impede da gente utilizar isso de forma diferente, né? Porque a gente tem uma igualdade aqui, né? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então a gente tem esse recipiente com esses 2 decímetros cúbicos cheio de areia, né? Então eu sei que eu tenho ali, aparentemente, 2 decímetros cúbicos de areia. E eu sei a massa específica dessa areia, né? A massa específica dessa areia em particular é 1,5 kg por decímetro cúbico, né? Que significa, de certa forma, o quê? Que para cada 1,5 quilos de areia, ele ocupa 1 decímetro cúbico, né? Ou o oposto, né? A cada decímetro cúbico eu tenho 1,5 kg de areia. Então, se eu tenho 2 decímetros cúbicos, eu vou ter dessa areia, eu vou ter então 3 quilos, né? E assim sucessivamente. Eu consigo obter a massa, né? Então é um pouco do que eu estou falando, né? Eu tenho volume, né? Então eu acabei de dar a resposta de certa forma, né? Aqui desse exercício. Se eu sei que a massa específica é 1,5 kg por decímetro cúbicos, se eu tiver 2 decímetros cúbicos, eu vou ter 3 kg, né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui se for mais fácil, certo? Bom, agora um outro exercício. E se eu tenho 3 kg de areia e sei que a massa específica é a mesma areia, né? Como é que eu chego no volume dessa areia? É o caminho inverso, mas a ideia é a mesma, né? Lembrando que a gente pode utilizar aí regra de 3 ou a fórmula, né? Massa específica é massa sobre volume. Essa eu vou deixar para vocês responderem, né? Sendo que está tranquilo, porque nada mais é do que o oposto do exercício anterior. Bom, isso só para a gente relembrar, né? Para a gente saber aí a relação entre massa, volume e massa específica. Só que aí, pessoal, como eu já tinha comentado, a gente está trabalhando aqui com materiais agregados, que são materiais formados por grãos, que têm justamente espaços vazios entre esses grãos, né?
e a gente chega num problema da gente usar simplesmente massa específica. E é por isso que a gente vai ter que utilizar massa específica aparente e massa específica absoluta, né? Por quê? Esse exemplo da areia, a gente está trabalhando com volume, certo? Então imagine vocês um recipiente que tem lá uma quantidade X de areia. Essa areia, pessoal, ela pode ser adensada. Eu posso vir e comprimi-la e diminuir os espaços vazios. Eu posso também, eventualmente, com essa pressão, esmagar alguns grãos de areia, né? Ou seja, eu estou alterando o volume e a massa continua a mesma, né? Então, olha como isso é complicado, né? Da gente só utilizar massa específica sem, né, avançar para massa específica absoluta ou aparente. Mesmo acontece se eu revolver. O que é revolver? Eu mexer nessa areia, aumentando os espaços vazios entre os grãos. Isso também vai mudar o volume, né? Deixando esse revolvimento aí é deixar ela menos adensada, né? Então, qual que é a conclusão? Que a gente não vai poder ignorar esses espaços vazios. A gente vai ter que tratá-los quando a gente estiver falando de massa específica. Eu não vou conseguir fazer a passagem de volume para massa ou de massa para volume se eu não estiver considerando justamente esses espaços vazios. Aí então entra a importância da gente ver outras propriedades. Como eu comentei, né, os vazios, né, que vai ser central aqui para a gente falar, a gente avançar nesse assunto. E a gente tem volume de vazios, depois a gente vai ver que a gente tem volume de grãos, volume de agregados, já vou falar sobre isso. A gente tem porosidade e a gente tem compacidade. O que são esse conjunto aí de propriedades? Bom, a gente vai ter que diferenciar e para isso eu fui utilizando aqui algumas notações. Então vamos acompanhando aqui, ó. Primeiro, volume de agregados. Volume de agregados, quando eu falar a partir de agora, volume de agregados, eu estou considerando tanto os grãos, obviamente, mas também estou considerando os vazios. Então, se eu tenho 1 metro cúbico de grãos, eu tenho lá, de agregados, desculpem, eu tenho 1 metro cúbico de agregados, eu vou estar considerando tantos de grãos, tantos volumes de grãos e tantos volumes de vazios, sendo que a soma do volume de grãos com a soma do volume de vazios vai dar justamente esse volume de agregados, né? Então, foi o que eu fui colocando aqui, né? Eu tenho os vazios. Vazios nada mais é do que os espaços, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um grão, né? Aqui eu tenho um grão e aqui eu tenho um espaço vazio, né? Tem vários espaços vazios. Aqui é o que acontece quando eu faço o adensamento, né? Eu vou ficando com menos vazios, né? Então, aqui eu tenho uma imagem, né? Tanto aqui quanto aqui, né? Eu tenho imagem com maior espaçamento entre os grãos, mais vazios, né? Mais volume de vazios, né? Diferentemente desta e dessa imagem, né? Que o volume de vazios ficou diminuído, né? Então, vazios é isso, esse espaço entre os grãos, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né? E aqui eu fui colocando essas notações, né? Então, volume de agregados, né? VAGR, depois volume de vazios, né? VAS, V de volume, VAS de vazios, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui de vazio 0,425 metros cúbicos. Se eu tenho esse volume de vazios num agregado que tem 1 metro cúbico, eu já consigo obter o volume de grãos. Esse volume de grãos eu estou vendo só a parte sólida, eu não estou aqui considerando os vazios, né? Ele vai ter então 575 metros cúbicos, né? Então, esse valor mais esse valor vai dar esse valor, né? Aqui de 1 metro cúbico. Bom, porosidade já é uma outra propriedade, né? Mas que tem aí a ver com os vazios, na verdade com o volume de vazios. Porosidade, pessoal, também vai ser aqui uma relação. Eu vou fazer o quê? Nada mais é do que dividir o volume de vazios, né, pelo volume de agregados. O que é o volume de agregados? Os vazios mais os grãos, é tudo, né? Então tem sempre que lembrar, né? Isso vai dar aí, né, uma porcentagem. Porosidade, pessoal, assim como a compacidade, vão ser valores em porcentagens, né? O que significa uma porcentagem de 42,5%? Significa que esse meu agregado, esse meu material granulado, tem 42,5% de espaços vazios, né? Aqui ficou, né, parecido, né, o 0,425 metros cúbicos com o 42,5, porque o meu volume de agregados é 1, né? Então a divisão por 1 não alterou aí os números, vamos dizer, né? Mas poderia, se o volume for outro, aqui a porcentagem seria completamente diferente. Então, só um detalhe aí para não confundir.
E a compacidade, pessoal, é o oposto da porosidade. Por quê? Agora eu não vou pegar o volume de vazios, eu vou pegar o volume de grãos, né, que é a parte sólida, só o volume de grãos, e vou dividir pelo volume total de agregado. Agregado é grãos mais vazios, né? Isso vai me dar o oposto, né? O que é a compacidade? Ela vai também sair em porcentagem. Aqui no caso, 57,5, ou seja, eu sei que 57,5 é volume de grãos, né? O resto é vazios. Então são essas duas propriedades. Só um detalhe aqui, né, que porosidade e compacidade vai variar em função desse grau de adensamento. O volume de agregados vai ser sempre 1, mas eu posso compactar e eu posso revolver esse material. E aí, porosidade, se aumentar, a compacidade cai. Se a porosidade cair, a compacidade sobe, certo? E elas sempre vão somar, se eu sempre somar a compacidade e porosidade, o valor tem que ser 1, que é a mesma coisa que 100%, correto? Pessoal, então vamos voltar para o nosso raciocínio lá da massa específica, que vai nos pedir que haja a necessidade, né, de que tenha essa diferenciação entre massa específica aparente e massa específica absoluta para o caso dos materiais agregados. Né, nos materiais, todo aquele material que é granulado. A mesma coisa vai acontecer se eu estiver falando, por exemplo, do material como um cimento. O cimento também é um material granulado, né? Por mais que ele seja um material aglomerante. A questão é ser um material que tenha espaços vazios, né? Diferente, por exemplo, de um cubo de ferro, né? Que não tem grãos, né? É simplesmente lá um material coeso. Então, para a gente retomar aqui, né? Se eu tenho esse material coeso, igual esse cubo de ferro que eu estou falando, né? Inteiro, sem vazios, massa específica resolve para mim. Eu consigo, com volume, achar a massa, da massa achar o volume. Agora, para o material granulado, igual a gente falou, né? A gente não pode ignorar os vazios. Não vai poder ignorar os vazios. Então, a gente vai chamar de massa específica aparente, ou também massa unitária, que é um sinônimo, né? Massa unitária e massa específica aparente é a mesma coisa. Qual que vai ser aqui a fórmula, né? A gente vai estar considerando grãos e vazios, né? É aparente, né? Aparentemente, ele tem essa massa específica. A gente está considerando massa em cima de todo o material, né? A massa, ela não vai mudar nos dois casos, né? Porque vazios não tem massa, né? Dividido pelo volume de agregados, né? Diferentemente, pessoal, da massa específica absoluta, que eu também vou chamar aí de massa específica real. Essa massa específica absoluta, ela vai considerar só os grãos, ela vai desconsiderar os vazios. Então é como se eu tivesse calculando, né, a massa, né, que é igual nos dois casos, né, só os grãos têm massa, o espaço vazio não tem massa, mas o volume eu vou ignorar o volume dos vazios. Eu vou considerar só aqui, ó, volume de grãos. Tá vendo como é diferente? Ó, na massa específica aparente, eu tenho embaixo o volume de agregados, que é grãos mais vazios. Já na massa específica absoluta, a parte de baixo da equação é só material, é só o grão, né? Não tem vazios, é o volume de grãos, certo? Então, né, como eu falei, né, a massa é igual em ambos, né, pois vazio não tem massa, né, o ar não tem massa, ou essa massa é desconsiderada. Bom, para finalizar, pessoal, por hoje, gostaria que vocês tentassem esse exercício aqui, né? Aí, enquanto exercício de aula, não precisa entregar nem nada, né? A tarefa vai ser alguma outra coisa que eu vou colocar lá no AVA. Qual que é o exercício? Então, qual a massa específica aparente de uma amostra de areia em que o volume dos grãos, ou seja, a parte sólida, é de 8,25 decímetros cúbicos, sendo que essa areia ocupa todo um recipiente de volume de 15 decímetros cúbicos, né? Então, vê se vocês conseguem, a partir do que foi apresentado aí, resolver, né? Então, o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual a massa específica, considerando que eu tenho o volume de grãos, sabendo que essa areia ocupa um volume de 15 decímetros cúbicos e sua massa específica absoluta é de 2,65 kg por decímetro cúbico, né? Então vejam se vocês conseguem fazer para treinar, né? Porque agora a disciplina vai entrar aí numa parte um pouco mais quantitativa, né? Até agora ela era um tanto quanto qualitativa, certo?